dia. Nós vamos dar sequência então a nossas reflexões aqui sobre os ensinamentos de André Luiz, do capítulo 12 aqui do livro Missionários da Luz, na sequência do estudo que fizemos semana passada. Como o André Luiz vai descrever o que ele enxergou daquelas estátuas que estavam expostas referente ao corpo físico, não tem jeito se a gente não ler aqui também. Então, nós vamos ter que ler aqui, é um trechinho meio longo, mas vale a pena, né? Passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou: aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo estruturado em substância luminosa constituía, ao meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sobre minha análise. Semelhava-se aquela figura humana imóvel a qualquer coisa divinal. Lembrando que o André Luiz foi médico aqui na Terra, então ele conhecia a fundo, né, a estrutura do organismo físico, né? O modelo estruturado em substância luminosa constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica. Até então, sob minha análise, semelhava-se aquela figura humana imóvel a qualquer coisa divinal. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto, nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas, desde o frontal ao ligamento anular do tarso. Viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo, nas eminências tenar e hipotenar, até o extensor dos dedos, eram mais brilhantes. Do exame de superfície passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Os órgãos estavam ali, vibrando em obediência e dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acidentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina, que nos concede a sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições terrenas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco cilíaco, à maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão e luminosidade. Das cavas superior e inferior, das jugulares externas e internas, das artérias e veias axilares, da veia porta, das artérias esplênicas, artérias esplênicas e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria expressão mais intensa para atenuar-se depois no grande ciático. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endocrínico, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais,
Até os núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhantes a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena rútila atraindo a luz procedente do mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas a seu modo a coloração da epífise, semelhante a pequenino sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento de uma grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. Eu fico imaginando nós termos a visão que o André Luiz estava tendo aqui. Como que a gente ia ter essa visão, né, demonstrada a ele nessa parte que ele narra aqui do livro? É uma coisa assim que nos traz assim ideias que muitas vezes nós não temos, às vezes observando só o nosso corpo físico aqui por fora, como ele diz. Mas ele conseguiu ter uma visão panorâmica do corpo físico, né, na sua superfície também, né, visualizando tudo que acontece por dentro do nosso corpo físico, né. Então é forçoso a gente lembrar que o nosso compromisso com o instrumento que nós recebemos é muito grande, né, muito grande. O mesmo Alexandre, em uma lição à frente aqui desse mesmo livro, ele diz que espírito nenhum vai vir realizar o trabalho de elevação espiritual, que é a tarefa que nós estamos realizando, sem antes de tudo não respeitar a forma física, o organismo físico, que é o instrumento que nós estamos utilizando. E para isso ele diz que nós precisamos ter duas coisas essencial neste trabalho. Primeiro, educação orgânica. Segundo, equilíbrio espiritual. São as duas tarefas. Agora, a educação orgânica vem muito a ver com a forma que nós alimentamos. Saber que nós temos que comer, a gente sabe. Mas o problema é a gente saber se alimentar. O que é que o nosso corpo precisa para se manter, né? E nós vemos, através do próprio Alexandre, que somente 30% da nossa alimentação ela entra por nossa boca. E o Alexandre diz que o resto são elementos espirituais, que nós vamos ver aqui na sequência, né? O Espírito Irmão X, ele traz assim uma mensagem que ele diz: comece a sua renovação pelo prato de cada dia. É a primeira coisa que ele traz numa de suas mensagens, que está no livro Cartas e Crônicas. Comece a sua renovação pelo prato de cada dia. Eu fico assim com a ideia da gente, quando vai vir reencarnar, o seguinte: olha, você vai ter a oportunidade, como a gente tem aqui, a oportunidade de comprar um carro 0 km. Nós vamos tirar um carro 0 km na agência. Mas aí é dito assim pra gente: ó, esse carro vai ser teu pelo resto da sua vida lá na Terra. Você vai usar só esse carro aí. Nosso corpo físico é assim. Aqui a gente tira um carro 0, depois tira outro, está sempre um carro novinho. Mas o corpo físico não. Aí ele precisa de zelo, precisa de trato, precisa saber conhecer a fundo realmente, né, do que ele necessita, para que a gente possa cumprir. Nós vamos ver na lição que a Janete vai fazer à frente, né, um personagem aqui tem uma vida estabelecida para 70 anos de idade. E é chamada a atenção dele. Ó, não me apareça aqui antes dos 70, porque a maioria de nós acabamos minando as energias do nosso corpo físico e abandonamos a vida aqui prematuramente, não cumprindo as determinações de tempo
estabelecidas para a nossa encarnação aqui. Então, isso é motivo para a gente refletir ainda mais, né, acerca de tudo isso. Equilíbrio espiritual, educação orgânica. E aí André Luiz, olhando, observando aquela forma feminina, alguma coisa chamou mais a atenção dele. E ele diz assim, olha, é forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia ainda mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Quando ele teve essa observação, ele olhou para os instrutores. E aí Alexandre já vem em socorro dele. E o Alexandre diz assim, André, na crosta, em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Existe uma ignorância muito grande acerca da missão divina do sexo. Eu vou pular mais um pouquinho para frente aqui, para complementar. A faculdade criadora é também divindade no homem. Olha como é que é. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós somos criaturas imensamente ignorantes do ponto de vista espiritual. E o que nós precisamos fazer? Buscar informação, né? E não acreditar que aquilo que eu acho que é a expressão da verdade. Porque nós caminhamos assim na nossa existência e muitas vezes tropeçando, caindo. Por quê? Porque nós não sabemos. Mas olha, esse livro, Vida e Sexo, para mim, é um livro que me trouxe assim muita luz com referência à sexualidade. Nesse livro, o Emmanuel retrata nessas centenas de páginas aqui, um livro muito pequenininho, né, mas de uma grandeza muito grande. Ele vem trazer assim luz de entendimento a muitas coisas, como o fato da homossexualidade, que nos nossos dias aí, né, está tanto sendo debatido e tantas controvérsias estão sendo estendidas por falta de conhecimento da realidade, né? O Emmanuel vem falar aqui sobre energia sexual, vem falar sobre casamento, sobre filhos, né? É um livro realmente que traz assim muita grandeza. Vem falar sobre celibato, vem falar sobre controle sexual, sobre o aborto, sobre inúmeros assuntos referente à sexualidade, que acho que vale a pena a gente buscar informação neste livro, né? E o André Luiz, ele cita aqui nessa lição os centros genitais, porque nós sabemos que no livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos estudar os centros de forças que está estruturado todo o nosso corpo espiritual. E um deles são os centros genitais, ou chamado fundamental. Mas o que preside todo o trabalho dos 7 centros de forças que nós temos na constituição do nosso corpo espiritual, está o coronário, que realmente está nessa região e já se chama coronário porque ele se estabelece como na forma de uma coroa. Assim diz que os espíritos iluminados se apresentam com uma coroa na altura da cabeça, justamente pelo esplendor desse centro vital que nós temos, e todos nós temos na nossa estrutura do corpo espiritual. E os espíritos que conseguiram se iluminar, então tem essa radiosidade. No livro Entre a Terra e o Céu, estudando os centros de forças, o André Luiz vem dizer que esse centro coronário, ele é por isso um grande assimilador de energias dos raios da espiritualidade superior e das energias solares, que favorecem a sublimação da alma. Então, todos nós temos, né, essa atividade.
Então, esse nosso centro de força, ele funciona como que de um aparelho que está captando essas energias, né? É como se fosse um exaustor, né? Suga essas energias, que o André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, como plasma divino, o hausto do Criador. Que Deus, o pensamento de Deus, ele envolve todo o universo em energias sublimadas. E nós temos a capacidade de assimilar essas energias por esse centro de força. E esse centro de força coronário, que preside todas as atividades dos outros centros, ele distribui para as funções generalizadas que cada um se direciona para o trabalho da nossa organização física e espiritual. E no livro Forças Sexuais da Alma, do Dr. Jorge Andréa, que é um livro muito difícil, que para minha capacidade interpretativa, sabe, fiquei muito aquém, eu preciso ler ele uma porção de vezes. Lá, como é um livro de interpretação, o Dr. Jorge Andréa, ele nos leva a compreender, assim eu compreendi, né, que nós, tendo esse armazenamento de energias, nós precisamos queimar essas energias. Porque energias, ela não se acumula. Se houver um acúmulo dessas energias, é como se fosse uma represa que não tem um vertedor e vai se transbordar, né? Então nós precisamos queimar essas energias. E é através, muitas vezes, da união sexual, é que nós, no nosso estado evolutivo, queimamos muita parte dessas energias. Porque os espíritos sublimados não têm necessidade de atividade sexual. Eles queimam essas energias em atividades de amor. É assim que Chico Xavier trabalhava. É assim que Madre Teresa também realizava suas tarefas aqui na Terra, doando em amor, em atividade, né? Essas criaturas não têm necessidades de atividade sexual de forma nenhuma, porque essas energias já são doadas. É assim que Jesus sublimava ainda mais essas energias pela sua vontade, pelo seu amor intenso, e curava as pessoas, né? Então é uma capacidade inerente a todos os seres, criaturas de Deus. A paternidade e a maternidade terrestre são sagradas. São sagradas, e olha só, e é uma parceria que nós estamos estabelecendo com a divindade. Emmanuel nos fala que nós conquistamos amplos créditos espirituais quando abraçamos a paternidade e a maternidade. E estudando a lei de reprodução que está no livro dos Espíritos, eu cheguei à seguinte conclusão: se eu tive a bênção da oportunidade de renascer, se meus pais me deram a bênção da oportunidade de eu renascer, o meu compromisso será de, pelo menos, a gente oferecer uma oportunidade a outro espírito reencarnar. Isso nos leva a entender que cada casal deveria ter o quê? Oferecer oportunidade para dois, um de cada, né? Naquela conversa que nós falamos a vez passada com o Chico, ele também disse para nós, ele falou assim: olha, o número ideal para um casal ter filhos seria 3 filhos. E não como meu pai, que foi pai de 15 filhos, é muita coisa. Aí, raciocinando no que o Chico disse para nós, é uma grande verdade. Por quê? Se um casal está tendo 2 filhos, está empatando. Agora, quem tem 3 já está em vantagem, né? Já está dando uma vantagem a mais. Agora, quem tem 1 vai ficar devendo. E quem não tem nenhum, e muitos casais que não querem abraçar, às vezes, muitas vezes, tendo apenas uma visão somente material da nossa vida, não querem abraçar a possibilidade de ter filhos. Eu conheço um casal que desde quando casaram assumiram esse compromisso: nós não vamos ter filhos.
mas a esposa vive debaixo de uma depressão desde quando casou. E não se sabe de onde vem essa depressão. Ela não sabe, né? Então, é uma coisa assim que é necessário a gente estar realmente colocando o raciocínio, né? O útero maternal significa para nós outros a porta bendita da redenção. Esse órgão maternal que só a mulher possui é de uma grandeza muito interessante, né? Ele está assim numa situação de como se fosse um laboratório divino na confecção das formas humanas. Então, por isso, nós temos que render realmente muita gratidão à atividade e à estrutura física da mulher que tem essa capacidade. Por isso, nós estamos vendo aqui o respeito que todos os amigos espirituais têm, né? Ainda mais por esse órgão, né, tão importante e interessante para todos nós. E não alcançaremos na terra, não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. É lógico que, por exemplo, aqui no nosso mundo, né, que é um mundo que nós sabemos que é inferior, mas a procriação se estabelece da forma que é. Mas em mundos superiores também deve ser, né, através da união criadora do homem e da mulher. Mas eu me nego assim a entender que seja da forma que nós estabelecemos aqui. De uma forma assim, às vezes tão animalesca, é o que eu penso, tá? É o que eu penso, o que eu sinto. Às vezes em mundos superiores, a união para se obter realmente a condição dos filhos, da procriação dos seres, talvez seja de forma muito diferente do que a nossa. Uma condição muito mais sublimada. Porque há de se entender realmente, né, a nossa sexualidade, entendendo da forma que nós somos, né, ainda está muito preso à atividade animalesca. E quanto mais a gente conserva isso dentro de nós, isso se mantém, né? E André Luiz, então, o Alexandre, ele chama a atenção dizendo que para grande número das pessoas da esfera do globo, que somos nós, a visão celestial é símbolo de repouso, né? Nós temos a visão, né, da espiritualidade como paraíso e que convém o repouso lá eterno, né? Mas, enquanto para muitos de nós, eles, os espíritos, a visão terrestre, a visão deles aqui na Terra, significa trabalho edificante e salutar. Então não tem jeito realmente, né? Tudo é trabalho realmente. Tudo vem do nosso entendimento, da iluminação da nossa consciência, dos nossos conhecimentos e da aplicação disso em nossas vidas, para que a gente possa estancar um pouco da ignorância que nós carregamos acerca de tudo que existe, principalmente da nossa vida aqui na Terra, o que ela significa para todos nós. E o que nós recebemos hoje aqui sobre orientação sobre a sexualidade, né? E o André Luiz, ele diz assim, olha, compreendi com um novo espírito o caráter sublime das energias sexuais. E recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativo aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Relegue ao esquecimento qualquer expressão de reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, sejam escrevendo, agindo e falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Então é uma atividade que nós
na qualidade de espíritos imortais, filhos de Deus, também temos a visão de que é necessário também sublimar esta condição. A atividade sexual não é uma coisa banal, de forma nenhuma. Nós aprendemos aqui que um casal, existe uma troca, uma receptividade, né, de energias que circulam de um para com o outro, necessário para o trabalho da nossa própria evolução. Mas isso, consequentemente, nós vamos conseguindo substituir essa atividade por afetividade, que é a ligação espiritual de um para com os outros. A gente recorda, né, de Mahatma Gandhi, que ele entendeu isso em certa feita de sua vida. E ele então chegou para sua esposa e disse assim: olha, eu te faço um convite a partir de hoje. Nós vamos viver como irmãos. Eu quero assim. Você fica livre para tomar a decisão que quiser, mas eu gostaria que fosse assim. E ela concordou também com ele. Foi assim que ele, né, fez a obra que ele fez no mundo, né, porque era uma pessoa muito diferente, né, uma capacidade assim evolutiva, né, muito grande e diferente, né, da grande maioria de nós seres humanos. E André Luiz aqui, com certeza, em relatando essa questão, ele foi lembrar do caso que ele teve com a Elisa. Acho que todos recordam, né? Da empregada que ele teve na sua casa. E ele, como filho da patroa, ele conta, né? Ele narra esse triste episódio da sua vida. Ele, como filho da patroa, abusou da condição da empregada. E aquele espírito, daquele dia em diante, não conseguiu mais se acertar na vida. O André Luiz tocou a sua vida, esqueceu de tudo, né, do que aconteceu entre ele e a empregada da sua casa, que ele abusou daquele instante. Depois vai reencontrar esse espírito lá na cidade do nosso lar, sendo atendido num pavilhão de espíritos com a estrutura espiritual totalmente comprometida. Ainda relembrando aquele triste episódio que é do caso que ela teve com o filho da patroa. Então, com certeza ele lembrou disso, e o Alexandre olha disso, olha, vamos deixar as reminiscências tristes para lá. Como dizer, no nosso estado de ignorância, todos erramos, mas a partir que nós temos um nível de conhecimento melhor, aí é preciso a gente estar corrigindo, né, tudo aquilo que se estabelece de forma muito equivocada na nossa própria vida. E é assim então que o André Luiz diz assim: guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. E aí nós encerramos esse capítulo por aqui. A semana que vem a Janete toma sequência.